Graça e a paz, meus irmãos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Faremos a leitura do versículo 8 ao versículo 15. E nos diz assim: Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Irmãos, quando Paulo escreve essa carta, ele estava preso em Roma, isolado da igreja, isolado da sociedade, mas ele escreve essa carta para uma igreja que ele nunca conheceu pessoalmente, que era a igreja de Colossos. Ele escreve essa carta para orientar essa igreja porque ele foi informado pela vinda de Epáfras, lá no capítulo 4, que havia uma filosofia que estava incomodando a igreja, de que os cristãos estavam vulneráveis às forças espirituais e que, portanto, para se livrarem disso, eles estariam precisando de algum tipo de ascetismo, né? Uma purificação por meio de comida, bebida e algum tipo de veneração para vencer essa batalha espiritual. Então, Paulo escreve que eles precisam apenas de Cristo. Então, há três ensinos aqui que eu gostaria de compartilhar com você. A primeira, o primeiro ensino, a realidade das falsas filosofias, no versículo 8. Hoje em dia, a gente vê que existe o perigo também dessas falsas filosofias em muitas igrejas e de que as pessoas, portanto, se deixem levar por um tipo de superstição espiritual que governa a sua vida, né? Profecias, usos, costumes, de pode, não pode, né? Como se essas coisas afetassem a espiritualidade cristã. Paulo aqui fala que essas coisas apenas enredam o crente, ou seja, eles apenas prendem em redes, prendem em laços, aprisionam as suas mentes para essas superstições que são criadas por homens. Essas coisas são inventadas por pessoas para prenderem pessoas indefesas. Vemos hoje aí, por exemplo, coisas como óleo santo, fogueira santa, como caneta ungida, almofada ungida, sabonete para você lavar o pecado, né? Temos coisas de vassoura para varrer maldição e tantas coisas ridículas, né? E as pessoas vão se deixando levar por coisas que não são bíblicas, mas por coisas que são inventadas por pessoas e elas se prendem a um tipo de superstição nas igrejas de hoje. Paulo diz aqui: cuidado, há perigo nessas coisas, porque a base delas são as sutilezas, são tradições dos homens. A base delas são rudimentos do mundo e não estão em Cristo. O que Paulo fala aqui, cuidado, fala no final, né? E não segundo Cristo, é que Paulo fala que devemos ter cuidado porque a nossa fé tem que ser baseada apenas no ensino de Jesus. Ela é baseada naquilo que Jesus nos deixou e os seus apóstolos. A nossa fé não pode se basear em materiais ou santidade através de comida, bebida, ou mesmo em guarda de determinados dias, como diz o versículo 16. Posteriormente, no próximo meditação, dia de amanhã, nós falaremos mais sobre isso. Mas Paulo diz: cuidado, não se prendam a coisas inventadas por homens que não estão na palavra de Deus. O segundo ensino está aqui sobre a realidade de Cristo, versículo 9 ao versículo 2.
Por que que, afinal, a base do nosso procedimento, por que a base do nosso caminhar cristão, talvez você pergunte, é Jesus e não essas práticas, essas filosofias? Paulo fala, porque nele, versículo 9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A base da nossa fé, da nossa caminhada cristã é Jesus, porque ele é Deus. Jesus mesmo falou em João 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Ele revela o Pai se revela em Cristo. Jesus mesmo falou que quando ele enviasse então o Espírito da promessa, ele e o Pai viriam e fariam em nós morada. Hebreus capítulo 1, lá no versículo 30, também nos mostra essa realidade, falando que ele é o resplendor, a glória exata do ser do Pai. Mas se nós temos a própria palavra de Deus, se nós temos o verbo de Deus a nos ensinar, por que nós precisamos de superstições humanas? Por que nós precisamos de sutilezas inventadas por pessoas? Nós devemos falar que Cristo nos basta. Outra coisa que Paulo aqui fala é que nossa base é apenas Cristo, porque nele nós somos aperfeiçoados. Versículo 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Veja que Paulo está falando é que métodos humanos não trazem santificação. Coisas exteriores jamais irão nos santificar, mas Cristo sim. A base da nossa santificação está na ação de Cristo dentro de nós. Veja que lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 14, o autor de Hebreus diz: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então existe um processo interno dentro de nós que transforma o externo e não o oposto. Não são óleos, nem sabonetes, nem vassouras e travesseiros que vão transformar a nossa alma, mas é a operação do Espírito Santo, a ação santificadora de Cristo que vai transformar o nosso exterior. Nós não temos que temer a influência maligna, como ele fala aqui no versículo 10, porque Cristo é o cabeça de todo principado e potestade. Todos estão sujeitos a Cristo. Se aqueles cristãos de Colossos tinham um certo receio e queriam se proteger de demônios através do uso de produtos materiais, Paulo aqui fala: vocês precisam apenas de Cristo, porque Ele é o cabeça de todo principado e potestade. E nós vemos isso de forma clara lá nos evangelhos, que quando se aproximavam pessoas endemoniadas perto de Jesus, Jesus bastava falar que eles deveriam sair, os demônios deveriam sair, porque todos tinham que lhe obedecer. E enfim, aqui nessa parte ainda, nós precisamos apenas de Cristo, porque nele fomos selados. Versículo 11 e 12. Nele fomos circuncidados. Veja que Paulo aqui fala que a circuncisão é um sinal do povo de Deus. No Antigo Testamento, de forma física, mas aqui Paulo fala que no Novo Testamento, a partir de Cristo, a circuncisão é uma circuncisão espiritual. Não é por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, ou seja, a circuncisão de Cristo. Nós vemos esse selo, esse sinal do povo de Deus, por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 14, no qual nos fala que nós temos na nossa fronte o nome de Deus. A nossa relação com esse mundo é figurada no batismo. Morremos e ressuscitamos. Morremos para esse mundo e ressuscitamos em Cristo. É o que Paulo ensina no versículo 12. Fomos sepultados juntamente com ele no batismo e também ressuscitados mediante a fé no poder de Deus. Porque nós não precisamos das coisas deste mundo, porque temos Cristo. Ele é o próprio Deus. Ele é que nos aperfeiçoa e neles nós somos selados. E enfim, um terceiro e último ensino, versículo 13 até o 15, vai nos falar a respeito da nossa realidade. Paulo fala: vós outros que estáveis mortos em vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os delitos. Irmãos, o que Paulo estava falando é que a conversão trouxe uma nova realidade.
da morte espiritual, como ele também ensina lá em Efésios capítulo 2, nós temos vida. Há uma mudança em nossa alma e espírito que não é realizada por produtos, por materiais, não é realizada nem mesmo por práticas, é realizada através da fé. De mortos temos vida. No versículo 14, ele vai mostrar que de condenados pelo pecado, por causa das nossas dívidas, nós temos perdão completo. Ele cancelou todo o escrito de dívida que havia contra nós. Ele removeu inteiramente na cruz. Meu irmão, você não tem que pagar pelos seus pecados. Seus pecados já foram pagos ali na cruz por causa do Senhor Jesus Cristo. Ele removeu inteiramente todo o escrito de dívida que havia contra nós e encravou esse escrito ali na cruz. E no versículo 15, Paulo vai ensinar que de sujeitos então a esses ataques, quando nós não éramos convertidos, nós estávamos todos sujeitos aos ataques, às ações espirituais, como nós vemos aqueles homens endemoniados no Novo Testamento, mas agora nós somos protegidos, porque ele despojou os principados e as potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. A vitória de Cristo na cruz nos dá a sua proteção. O maligno não pode nos tocar, porque Cristo venceu na cruz. Que Deus nos abençoe e derrame a sua graça sobre nós. Amém.